queridos irmãos, queridas irmãs. Meu nome é Fernando Moacir. Que a paz de Cristo esteja com todos nós neste momento, atendendo a solicitação da diretoria da nossa casa, o CEPAC, Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Vamos fazer uma reflexão hoje que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, que fala dos trabalhadores da última hora. Nós vamos fazer uma reflexão sobre os itens 1 a 3, onde os últimos serão os primeiros. E aí nós temos a citação que está em Mateus. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer alguma coisa, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. E eles foram. E assim ele continuou. Ele saiu novamente na hora 9ª, na hora 1ª, e aí, ao cair da tarde, ele ainda encontrou alguns trabalhadores e diz: Ides vós também para a minha vinha, e eu os pagarei o que eu achar que seja justo. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àqueles que cuidavam dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só na 10ª hora havia chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que ia receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto nós que suportamos o peso e o calor do dia? Então eles já se sentiram lesados, por esta conduta. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apaz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e pouco os escolhidos. Então está em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. E nós vemos, então, na instrução dos Espíritos, que o obreiro da última hora, ele tem direito ao salário, desde que ele se conservasse, tenha se conservado à disposição daqueles que o iria empregar durante todo o período do dia. Ele estava à disposição, apenas não foi ocasionado para ele um aumento do trabalho. Então, ele não se entregou à preguiça, ele não chegou no ponto de trabalho ao meio-dia ou ao final da tarde. Não, ele esteve à disposição do senhor da vinha durante todo o período do dia. Tão só no final do dia ele foi para ser contratado. Trazendo a reflexão à luz da doutrina espírita, então nós temos nas instruções o espírito Henri René, que traz para nós uma reflexão bastante entendível do que quer dizer essa parábola. Jesus gostava da simplicidade de símbolos e, na sua linguagem másculas, os obreiros da primeira hora, então, são quem? São os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, aos quais continuaram a ser assinalados através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes que por último vieram
foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e recebendo a mesma recompensa. Aí ele pergunta, que digo, recompensa maior? Últimos chegados, eles aproveitam então dos labores intelectuais de seus predecessores, na verdade, porque o homem herda todo o conhecimento, toda a inteligência acumulada durante os séculos, durante os milênios. Aliás, muito dentre aqueles, né, que já estiveram aqui nas bases do trabalho, revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começou em outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um pregador da fé cristã, continua Henry, diz, já vieram, né? já se encontram no meio de nós, depois do advento do Espiritismo, né? Ao nosso meio, já vieram, né? Já trabalharam novamente, muitos já regressaram para a pátria espiritual. Então, ele começou eventualmente lá embaixo, na base da comunheira, na base do trabalho, né, da edificação do homem, que o que é o trabalho do Espiritismo, né? Nada mais é do que a iluminação das consciências humanas, a iluminação do ser humano nesse processo de evolução. Então, eles começaram, trabalharam lá atrás e hoje voltaram, mas não para trabalhar na base, mas já na comunheira, já terminando esse trabalho. Então, portanto, Jesus, né, que é o coordenador de todo esse trabalho pela eternidade, tal qual lhe convém, ele também remunera os trabalhadores da última hora com um denário, ou seja, com o salário do dia todo. Então, um dos verdadeiros sentidos desta palavra, que encerra como todas as palavras, né, de que Jesus já se utilizou, falando ao povo, que o germe do futuro é também, sob todas as formas, todas as imagens, a revelação da magnífica unidade de harmonia de todas as coisas do universo, né, pessoal? Tudo está ligado ao passado, presente e futuro. Só assim, na verdade, nós conseguimos evoluir. Então, para nós outros, né, que somos ali os continuadores do trabalho de Jesus, nessa obra de regeneração do planeta, né, nesse momento de iluminação das mentes, o que nos cabe fazer? Então, nós temos um texto que foi publicado sob a licença da revista Vida Simples, pelo Reformador, de 2007, onde traz para nós uma reflexão acerca deste assunto. Diz: a comunidade dos discípulos do reino tem um modo de proceder diverso dos esquemas do mundo. Está falando de Jesus, do que Jesus nos deixou de orientação. E a do mundo, se organiza a partir de privilégios, procedências, importâncias do QI, de modo a estabelecer um esquema de desigualdade entre as pessoas. Tudo isto, especialmente em detrimento dos mais pobres e dos pequeninos que acabam sendo marginalizados. Esta desigualdade está longe do projeto de Jesus. Aliás, o critério de julgamento divino, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, poderia ser uma boa pista de orientação para todos nós. Aqui, numa interpretação moderna, no que diz, né, de acordo com essa matéria, traz para nós uma reflexão do ditado, né, os últimos serão os primeiros. Esses merecem pelo menos duas interpretações. A primeira é de que aquele que resistir mais ficará até o final e com isso será merecedor do título de primeiro lugar. É a história de um torneio quando valem a resistência e a perícia. Portanto, vencem as pessoas dotadas de mais determinação e com melhor preparo, obviamente. Estas vão até o fim em seus objetivos e costumam ser as primeiras na disputa da vida. É uma reflexão, né? A segunda interpretação é da avaliação justa. Segundo o Evangelho de São Mateus, Jesus teria dito aos falsos puritanos que até as meretrizes e os odiados coletores de impostos
entrariam no céu antes deles. Bravo, né? Questionado sobre esta afirmação, teria o mestre explicado que estes eram considerados os últimos na escala da preferência divina, mas na verdade estavam sendo honestos com suas escolhas, ao contrário da maioria dos que se acham justos, mas são hipócritas, pois sua aparência de homens corretos apenas esconde sua verdadeira identidade de aproveitadores e de corruptos. Veja, né, como é atual a reflexão de Jesus, né, o que Jesus nos ensinou, nos orientou, né? Em qualquer das duas interpretações, o ensinamento aponta para a excelência. Na relação causa-efeito, ser o primeiro é a consequência. A busca da perfeição no fazer e da honestidade no ser são as causas. Ninguém será o primeiro apenas por desejar ser, de jeito nenhum, não é mesmo? Mas por se preparar para ser. Então, ninguém é o primeiro em desejar ser, até que as pessoas desejam, mas tem que se preparar, né? Um exemplo que nós temos, Emmanuel. E por essas pessoas, o mais importante não é receber o título de primeiro, pois o prazer mora mesmo é na percepção do valor do que se faz. E sendo assim, é difícil não ser o primeiro, seja lá o que isso signifique. De fato, ser o primeiro é um conceito que é relativizado pelo valor que se atribui a ele, pela disposição que se tem para pagar o preço devido. Então, na verdade, aqui é uma reflexão, o nosso tempo, né, é um pouco exíguo, mas para entendermos que, na verdade, tudo está correlacionado com as nossas atitudes, né? Com o que nós fazemos em benefício dos nossos irmãos, do nosso próximo. Nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, que Jesus nos pediu, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Neste momento que nós estamos aí, né, com uma reflexão profunda acerca da nossa relatividade, né, no planeta Terra, do nosso momento na encarnação, passando por uma pandemia. Então, é a reflexão que fica para todos nós. Nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos sendo os trabalhadores, de fato, da última hora? Ainda que seja com a caridade de dar uma palavra, uma ligação, passar uma mensagem de WhatsApp para os nossos irmãos, fortalecendo-os nas suas dificuldades, nas suas inseguranças. Essa é a reflexão. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.